Direto da redação. Especialistas da Unicamp, da Universidade de São Paulo, fazem um alerta. Universidade de Campinas, perdão. Eles fazem um alerta. Dietas que tiram todo o carboidrato não é bom. Pode comprometer a saúde. Você vai conferir agora na reportagem de Hebe Rios. Eles dão água na boca só de olhar, mas infelizmente esse convite à gula traz consequências para o aumento do peso e o aumento de doenças crônicas como diabetes, por exemplo. Mas você vai ver agora que fazer do açúcar e de outros carboidratos vilões da alimentação também é um erro. Pesquisa recente da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp observou que a primeira coisa que as pessoas olham no rótulo nutricional dos alimentos processados é o teor de açúcar e calorias. Os doces e alimentos processados com adição de açúcar têm digestão rápida no nosso organismo. E é aí que mora o problema. Depois de uma refeição rica em açúcar, a glicose sobe muito. E para retirar o excesso de glicose da circulação, o nosso pâncreas libera a insulina. Ao mesmo tempo, o açúcar a mais que o organismo não usa para gerar energia é estocado na forma de gordura, que libera substâncias na circulação. Essas substâncias prejudicam a ação da insulina, prejudicando também o controle glicêmico do sangue. E será que esta ação varia de acordo com o tipo de açúcar? A diferença do açúcar refinado, branquinho, que a gente tem na cozinha, do açúcar mascavo, é que o açúcar mascavo ele vai ter um pouco mais de outros constituintes que não foram ainda removidos, então não passou pelo processo de clarificação. Eu sou atleta de judô, né? A gente tem uma tabela energética que a gente faz para controlar carboidrato, proteína e tudo mais, açúcar também. Então, os carboidratos, proteínas e lipídios. Os três podem fornecer energia para o nosso organismo, tá? Mas preferencialmente quem vai ser substrato para a geração de energia são os carboidratos, a glicose. Por isso, a restrição aos carboidratos na alimentação deve ser orientada e de forma temporária. Não dá para a gente manter uma dieta low carb a vida toda. É quase que impossível, né? E não é saudável. Ela pode ter uma crise hipoglicêmica. Ela pode sair para ir para algum lugar e desmaiar no meio da rua. Essa preocupação com quantos carboidratos eu estou comendo, ela vai muito além disso. Não é só contar o quanto você está comendo, mas qual a sua relação com a comida, como você de fato se alimenta. Então, mudanças às vezes pequenas, comportamentais, já ajudam bastante. A obesidade é uma epidemia global. Isso que destaca é a Organização Mundial de Saúde. E as pessoas elas estão em busca de um peso adequado, em busca do combate ao sobrepeso. E a alimentação nesse quesito, ela representa 90%, 95%. A atividade física, ela é complementar. A alimentação, ela é primordial. E as pessoas, o brasileiro, as pessoas do mundo, de uma certa forma, estão se alimentando muito mal. Estão se alimentando com muito alimentos ultraprocessados, que, segundo a ciência, é um grande causador de danos à saúde, pode provocar câncer. As pessoas com sobrepeso, elas estão mais sujeitas a problemas de hipertensão arterial, de infarto, diabetes. Então, as pessoas em busca do corpo adequado e também em busca do corpo perfeito, vamos aqui também tocar nesse ponto, porque muita gente também quer ficar ali com um padrão estético contemporâneo, que o padrão estético contemporâneo descreve ou define como beleza física. Essas pessoas elas também buscam uma alimentação muito desconstituída de carboidratos. Isso é fato. Agora, o grande problema é que as pessoas às vezes fazem isso sem uma orientação de um profissional, de um nutricionista. É o mesmo que fazer atividade física sem orientação de um profissional de educação física. Então, em tudo você tem que ter uma orientação. E se você quer fazer uma dieta alimentar, é necessário que você busque um nutricionista. Porque dificilmente o nutricionista vai lhe tirar todo o carboidrato. Ele vai adotar uma dosimetria.
o que você deve consumir em termos de carboidratos ao longo do dia. Porque tem uma quantidade de carboidrato que você tem que consumir. É o peso. E geralmente o nutricionista ele recomenda que você tenha uma balança em casa e ele vai lhe dar ali, ó, durante tal horário você vai se alimentar com isso, carboidrato. Depois de 2 horas vai se alimentar com outra coisa. E essa é a orientação. Mas para que o nutricionista ele faça isso, ele vai tirar o seu peso, vai aferir todo o seu corpo, vai fazer tudo o que tem que se fazer. Ele vai pedir exame de sangue, ele vai fazer um raio-x do seu corpo físico, da sua saúde, para daí então ele saber que tipo de alimentação ele vai recomendar, ou ela vai recomendar, o nutricionista. Então tudo é bom que você procure um especialista. E ainda nessa pauta de alimentação, outra questão que a gente aborda nessa exigência alimentar, que as pessoas devem se alimentar bem, é a dificuldade que as pessoas que sofrem de alergias alimentares, elas encontram para se alimentar na rua. As pessoas, os bares não estão preparados, muitas vezes não tem alimentação adequada. Tem gente que tem alergia a leite, tem gente que tem alergia a gordura, tem gente que tem alergia a camarão, uma série de coisas. E essas pessoas no dia a dia, o trabalho impõe a necessidade de se alimentar na rua. Você vai acompanhar agora na reportagem que nessa questão de alergia alimentar, 70% das reações graves ocorrem quando as pessoas elas comem fora de casa. A reportagem é de Tatiana Alves. Quem tem alergia alimentar passa por uma série de transtornos quando se alimenta fora de casa. A falta de equipes treinadas e de estrutura em bares e restaurantes para evitar a contaminação cruzada de alimentos estão entre os principais problemas. Estudos apontam que 7 em cada 10 reações alérgicas graves ocorrem quando pessoas se alimentam fora de casa. Cerca de 8% da população tem alguma alergia alimentar. Segundo especialistas, os maiores causadores dessas alergias são leite de vaca, ovo, amendoim, castanhas, peixes, crustáceos, soja, trigo e gergelim. Na Semana Nacional de Conscientização sobre Alergia Alimentar, que vai até o próximo domingo, a ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, traz informações para ajudar restaurantes a oferecer um atendimento mais seguro e acolhedor. Entre as dicas estão usar utensílios exclusivos para preparar o prato do cliente alérgico, verificar rótulos para garantir que não contenham traços do alérgeno informado, montar o prato em uma área separada da cozinha para evitar contato com outros alimentos e revisar o prato para garantir que está livre de alérgenos. A coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da ASBAI, doutora Jaqueline Mota Franco, enumera algumas das causas para o surgimento da alergia, mas alerta que elas são multifatoriais e sempre ancoradas na genética. O parto cesáreo, morar na zona urbana, não ter uma diversidade alimentar, não fazer o aleitamento materno, retardar a introdução da alimentação complementar, podem ser fatores que vão predispor ao aparecimento. Mas uma única justificativa nós não temos para que um indivíduo tenha alergia alimentar e o outro indivíduo não tenha alergia alimentar. São fatores que, em soma, junto com uma genética propícia, pode favorecer o aparecimento da alergia alimentar. Alguns dos sintomas de alergia alimentar são placas vermelhas que coçam, inchaços de boca, olhos ou outras partes do corpo, náuseas, vômitos, diarreia e sangramentos nas fezes. O tratamento é baseado na retirada do alimento causador e, no caso de alimentos essenciais, como leite e ovo em crianças pequenas, é necessário a sua substituição por outro que preencha as necessidades nutricionais do paciente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.